eu entrei meio atrasada e aí fiquei avoada aqui, então vou dar uma recapitulada rapidinho. Então, só recapitulando, a gente começou lá com os dispositivos, partida direta, e aí agora, então, a gente vai começar a ver esses tipos de partidas indiretas. Então, com o motor da Lander da semana passada, a gente viu que ele era um motor que tinha a possibilidade de 2 velocidades, né? Você podia partir ele com 2 velocidades. E aí tinha até um esquema, que era o esquema que estava na apostila, que algumas pessoas fizeram, que era, quando você quisesse partir o motor em velocidade alta, você partia ele primeiro em velocidade baixa e depois em velocidade alta. Esse já é um tipo de partida indireta. O esquema que a gente fez no vídeo era simplesmente dar as 2 possibilidades para o usuário, né? O usuário vai escolher se o motor vai em velocidade alta ou em velocidade baixa. Mas esse esquema com o temporizador, que era, você só vai partir o motor em velocidade alta, porém, você não parte ele direto em velocidade alta. Primeiro você liga ele em velocidade baixa, deixa ele acelerar e depois vai para a velocidade alta. Isso já é uma partida indireta, porque na velocidade baixa, ele não vai puxar tanta corrente assim, ele vai sair da inércia, ele vai entrar em movimento, e aí quando você for trocar de velocidade baixa para alta, ele já está em movimento. Mesmo que você, na hora que você vai trocar, você sempre desliga primeiro para depois ligar a outra, né? Você não vai de uma vez só. Mas ainda assim, mecanicamente, ele não chega a frear. Ele está em movimento assim, você desligou a corrente, mas pela inércia ele continua em movimento. E aí, quando você ligou em velocidade alta, ele só vai acelerar. Então, isso já é uma coisa que reduz a corrente de partida. Então, aquele tipo de partida que vocês ligavam as duas já era um tipo de partida indireta. E agora, na semana 5, a gente está estudando a partida indireta, acho que é a mais clássica de todas, assim, que é a que vocês vão encontrar em todo lugar de indústria, que é a partida estrela-triângulo. Então, como é que é a partida estrela-triângulo? Vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Então, o motor por dentro, ele é o quê? Várias bobinas, né? Você faz a corrente passar por essa bobina cria um campo magnético ali no meio, a corrente passando por ela, ela vai criar um campo magnético, e esse campo magnético tentando se alinhar ao campo magnético do rotor com o estator, é que faz o motor girar. Então, tem até aqueles motorzinhos mais simples que a gente constrói, é simplesmente um fio enrolado ligado numa pilha, e você coloca um ímã embaixo, né? Eu não sei se vocês talvez já tenham feito esse experimento. É bom fazer com criança. Ele é assim, ó. Você enrola um fiozinho, um fio de cobre normal, e aí coloca embaixo desse fio um ímã. Nesse caso aqui, ele colocou um eletroímã, é outro fio enrolado. E uma pilha. Então, o material é esse. Esse material aqui não tem nenhum ímã, né? É fio e pilha. Para fazer outros tipos fio, pilha e ímã. O ímã vocês podem reaproveitar um ímã de HD, um ímã de alguma coisa, e é uma experiência ótima para fazer com criança, assim, que é impressionante, né? Você vê a magia acontecendo. Então, esse fio, você descasca ele de um lado totalmente, e do outro você descasca só a metade. Então, ele cria um campo magnético ali no meio e tenta se alinhar com o campo magnético do ímã. E aí fica girando. Enquanto estiver passando corrente por ele, então, enquanto a pilha estiver fornecendo corrente para esse fio vai estar girando, porque ele está toda hora tentando se alinhar com o ímã. E aí, quando ele tenta se alinhar, como você descascou só a metade de um fio do lado, quando ele vai se alinhar, aí ele perde o contato. Aí perde a corrente. E aí a inércia faz com que ele continue girando. E aí, enfim, a imagem em vídeo fica assim, né? Esse fio fica girando direto. Isso aqui seria um motorzinho com um polo só. Os motores industriais que a gente trabalha, com certeza, são muito mais complexos que isso aqui, né? Mas isso aqui já dá para a gente entender o princípio de funcionamento de um motor. E aí, nos motores industriais, a gente vai ter 3 enrolamentos, porque um para cada fase.
E aí, se a gente liga esses 3 enrolamentos numa ligação do tipo estrela, ou seja, se a gente fecha os contatos de todos os enrolamentos num canto e do outro lado a gente liga as 3 fases, então de um lado curto, do outro lado fase, a gente vai ligar os enrolamentos no tipo estrela. Então, o que é que a gente vai ter? A diferença de potencial que tiver entre duas fases, a gente está colocando em 2 enrolamentos, ó. Tá vendo? Então, a tensão de linha vai ser, tipo, 380 volts na nossa região, né? Se a gente tiver 220 para cada fase. Então, a tensão de linha vai ser 380. Então, para cada fase, a gente vai ter 220 nessa ligação aqui, do tipo estrela. Só que, se eu ligar no tipo triângulo, essa imagem aqui, ele está mostrando 220, porque, no caso, a tensão de linha dele era 220. Se a nossa tensão de linha é 380, eu vou ter 380 em uma fase só. Então, vocês veem que nessa ligação eu tenho mais tensão para cada fase, né? Porque eu vou ter toda a tensão de linha na mesma fase. Enquanto que na ligação do tipo estrela, eu vou ter a tensão de linha dividida para 2 fases. Não é exatamente dividida por 2, porque as fases estão defasadas de 120 graus, né? Aí fica, se for 380, a de linha, a de fase vai ser 220. Então, vai ser sempre dividido por raiz de 3. Mas, então, é isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu quero ligar o motor nesse fechamento aqui. Eu quero ligar 380 em cada fase. Para dar mais tensão para o motor, para ele girar com uma força maior. Só que, se eu colocar direto 380 volts nesse motor que eu estou falando, é um motor acima de 10 cavalos, um motor com uma potênciazinha maior. Ele vai dar uma corrente de partida muito alta. E aí, essa corrente de partida vai bagunçar a rede, não vai ser nada bom. Vai desgastar a contactora, vai desgastar os próprios enrolamentos do motor, vai ser ruim para tudo no circuito se você tiver um pico de corrente que não é a corrente que você vai trabalhar. Então, o que é que a gente faz? Ao invés de ligar direto, porque ó, seria muito fácil fazer a partida triângulo direto, uma partida direta, né? Seria que nem aquela partida da primeira semana. Vocês simplesmente iam usar as 2 contactoras e que iam ligar as fases em cada ponto aqui. Na verdade, uma contactora só e ligava em cada extremidade, né? Ligava um com 6, o 3 com 5 e o 2 com 4. E aí, cada um em cada fase. Então, cada pá de contatos do motor, vocês ligavam em uma fase. Então, uma contactora só já resolvia o problema e era muito fácil fazer a partida direta com isso aqui. Só que a partida direta ia puxar um bocado de corrente e essa corrente é o que atrapalha. Então, o que é que a gente vai fazer para evitar essa corrente? Primeiro, vou abrir essa imagem aqui maior. Primeiro, a gente vai ligar o motor em estrela, porque aí em estrela a gente não bota a tensão toda de uma vez em um enrolamento. A tensão está dividida em 2 enrolamentos. Então, cada enrolamento vai ficar com a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, vou ficar com uma tensãozinha menor em cada enrolamento. E aí, esse motor ele vai ligar, só que ele não vai ligar com aquela força. Ele vai ligar na mesma velocidade nominal dele, porque aí a velocidade nominal, no caso, do motor de indução, vai depender só da quantidade de polos e da frequência da rede. Então, é 60 Hz a frequência da rede e a quantidade de polos do motor. Então, a velocidade do motor vai ser a mesma em qualquer tipo de ligação aqui. Não é como o motor da Lander, que cada ligação dá uma velocidade diferente. Só que ele vai ligar na velocidade, só que ele não vai ligar com a mesma força. Então, daí vem a primeira desvantagem, a grande desvantagem, na verdade, desse tipo de partida estrela-triângulo. Porque ele é perfeito para a gente partir os motores, porque realmente a gente consegue reduzir a corrente de partida e ele é muito barato de se construir, porque você não precisa de coisas mais sofisticadas que a gente vai estudar mais para frente. Então, por enquanto, a gente só estudou contactoras, aí vocês podem até pensar, não, professora, eu não acho que essa partida é barata, não, porque ela vai usar 3 contactoras. Só que mais na frente, a gente vai estudar as chaves compensadoras, os inversores de frequência, as software starts, aí vocês vão ver que esses equipamentos são um pouco mais carinhos do que as contactoras. Tá? Então, comparado a inversor, a software start, as contactoras são baratas. Então,
É um jeito simples de fazer a partida e ela resolve o problema da corrente de partida. Qual o problema dessa partida aqui? Apesar de resolver esse problema da corrente de partida. Eu disse para vocês que ele vai partir com uma força menor. Se ele vai partir com uma força menor e se o motor tiver com carga, o que é que vai acontecer? Se ele não tiver força suficiente para movimentar aquela carga, significa que ele não vai partir. Então, eu não vou conseguir fazer a partida em estrela. Então, geralmente, nesse tipo de partida, a gente parte o motor vazio, sem nada, sem carga, e aí depois acrescentar a carga nele. Então, se é um motor, por exemplo, que vai girar um eixo, que vai movimentar alguma coisa, geralmente a gente coloca esse... assim, a gente coloca não, né? A máquina por dentro, ela já vai fazer esse engate com o eixo, por exemplo, que vai movimentar alguma outra coisa, que vai movimentar a carga. Esse engate ele vai ser automático depois que eu tiver o fechamento triângulo. Então, a carga inicialmente vai ficar parada, o motor vai girar vazio, sem movimentar nada externo, só o eixo do motor vai estar girando. E aí eu vou engatar o eixo do motor com a carga só depois que eu tiver o fechamento triângulo. Então, primeiro eu parto estrela, eu vou ter uma corrente bem menor na partida estrela do que na partida triângulo, e aí eu acelero o motor, ele vai estar quase na velocidade síncrona, então, geralmente a gente deixa ele chegar em 90% da velocidade síncrona, e aí a gente faz a troca de estrela para triângulo. E aí, quando troca para triângulo, agora sim ele tem força total. E agora ele não vai precisar daquela corrente tão grande, porque ele já está acelerado. Então, quando ele simplesmente fizer... Se na estrela ele vai estar com a mesma rotação e no triângulo também, qual a diferença de força de um para o outro? É a força. É como se fosse assim. Imagina um liquidificador, um motor que a gente tem mais contato no dia a dia, certo? Um liquidificador. Se você ligar o liquidificador e colocar gelo nele, ele bate, né? Normal. Mas se você pegar, congelar a água dentro do liquidificador e tentar ligar ele provavelmente não vai conseguir ligar. Você não vai conseguir dar a partida nesse motor. Por quê? Porque você está botando muita carga nele e logo de cara, entendeu? Então, quando ele está parado, é mais difícil ele entrar em movimento. Depois que ele está em movimento, aí você pode colocar a carga. Então, a diferença do fechamento estrela para o fechamento triângulo é que o fechamento triângulo você vai ter mais força, você pode botar mais carga. No fechamento estrela, não. Se você botar muita carga, vai ser aquele liquidificador que você coloca coisa dentro lá com gelo ou alguma coisa mais viscosa e ele praticamente não bate, sabe? Fica escorregando embaixo, praticamente não consegue bater. Então, vai ser... É que o liquidificador não foi muito bom, porque o problema do liquidificador não é tanto a força do motor, né? Muitas vezes é a própria engrenagem que dá problema. Enfim, é um motor que... Eu já entendi. Entendeu, né? Eu estou tentando pensar num motor... Um motor de uma serradeira, por exemplo. Imagina você bota um material bem duro para esse motor serrar. E aí, se esse material for muito duro, com o fechamento triângulo, você não vai conseguir serrar. Você vai colocar o material ali e ele vai travar, entendeu? Ele não vai ter força suficiente para serrar. E aí, com fechamento estrela, ele não vai ter força para serrar. E aí, com fechamento triângulo, ele serra direitinho. Então, a velocidade é a mesma se os dois estiverem a vazio. Mas se os dois estiverem com carga, o triângulo ele não vai conseguir girar, ele vai parar. Aí ele não vai ficar na velocidade síncrona, que é essa velocidade que é a mesma, é a velocidade síncrona. Tá, eu acho que esclareceu, né? Mas ótima pergunta. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar, viu? Essa pergunta é muito importante e depois eu prestei atenção que no vídeo eu acho que eu não deixei tão claro. Então, ainda bem que eu estou falando isso na aula e é bom que vocês perguntem, porque no vídeo eu acho que eu fiz a comparação com o motor da Lander e o motor da Lander tem essa diferença, porque você pode fazer a partida indireta no motor da Lander, só que a partida indireta do da Lander, você parte em uma velocidade baixa e depois coloca em velocidade alta. Agora, você vai partir na mesma velocidade, só que você vai partir com uma força pequena e depois vai colocar mais força no motor.
Então, a velocidade é a mesma, a diferença é a força. É a quantidade de carga que esse motor consegue carregar. Então, essa é a partida. E aí, vocês fizeram um questionário, ou estão fazendo ainda um questionário, que é no Kahoot. Sim, gente. E eu queria perguntar para vocês. Semana passada foi no Forms, essa semana foi no Kahoot. Eu queria saber o que é que vocês acharam, a diferença de um do outro, qual vocês acham melhor. Porque aí, assim, eu voltei para o Kahoot porque eu tinha feito o teste com a turma do Integrado e eles tinham achado melhor o Kahoot. Só que aí essa semana eu estava conversando com eles e aí eles já estavam falando que, tipo, o Kahoot não abre, às vezes, no celular, dependendo se o celular tiver com muita coisa instalada, se já tiver muito pesado, ele não abre. E aí a gente vai voltar para o Forms semana que vem. Então eu queria saber de vocês como é que tá, assim, se vocês acham melhor o Kahoot ou melhor o Forms. O meu aconteceu o mesmo problema, mas da outra vez, quando eu fui fazer o teste a primeira vez, consegui responder umas 2 ou foi 3 questões, aí travou. Aí, assim, eu fiquei clicando na tela direto, aí ficava como se eu estivesse respondendo as questões, aí Isso. depois ele travou, aí voltou todo o começo. Aí eu peguei e coloquei como se fosse meu segundo nome, aí respondi, aí deu tudo certo. Fora isso, Entendi. tudo não. Mas Mas aí você pra teve mim, que qualquer fazer de um. novo. Foi. Aí eu fiz de novo. Aí coloquei até meu nome, Arnelson 2.0, negócio assim. Tá certo. Pra mim, não tem problema, qualquer um dos dois. Entendi. Mas é meio chato, né? Talvez semana que vem eu volte para o Forms. Melhor Kahoot, Adiel? Argumente, Adiel. Diga aí o que é que você gostou do Kahoot. O Kahoot, eu acho, a vantagem dele, eu acho o feedback na hora. Mas o Forms, realmente eu acho ele mais leve e não tem o negócio do tempo, né? Aí, de repente, vocês ficam mais à vontade, assim, de não ter o tempo. Mas, enfim, a gente pode voltar a testar o Forms. Vocês podem dar a opinião lá no grupo também. Eu achei interessante essa opinião de Ari Nelson, porque realmente nunca tinha acontecido comigo esse negócio de travar. E é bem chato, né? Às vezes você separa um tempo para fazer aquela atividade e não é um tempo muito longo, e se ele trava na metade, você tem que fazer de novo. É meio chato. Aí, por enquanto, então, tá, volto aí para o formulário. Então, vamos dar uma olhada nas questões do Kahoot. Em relação ao diagrama de força abaixo, o que acontece se K1 e K2 forem acionados ao mesmo tempo? Então, K1 e K2. Essa aqui foi a questão mais errada, porque muita gente pensou logo no curto-circuito entre as duas fases, né? Eu acho que foi meio pegadinha até essa, porque essa é um fechamento normal. E aí eu coloquei assim, e aí você pensa logo, não, deve ter algum defeito aqui. Se eu ligar K1 e K2, não pode ser, alguma coisa errada vai acontecer. E na verdade, não. É o fechamento correto de estrela. É o primeiro fechamento que a gente faz no motor, que é ligar as três fases nos três primeiros terminais do motor e nos terminais de baixo ligar o curto. Então, vou até abrir aqui o Katsimu. Nossa. Ele me escutou falando que abriu o Katsimu direto. Eita. Ah, sim, aí, gente, eu sempre esqueço. 4962, deu certo. Porque quando vocês forem fazer o dessa semana, vocês vão ter que escolher esse motor, que é o motor que permite esse fechamento estrela-triângulo. Então, é esse segundo motor aqui, ó. Three Phase Motor YD. Y de estrela e D de delta. Delta é a letra grega para um triângulo, que é um formato de um triângulo, né? E aí, esse motor ele tem 6 terminais, que nem o motor da Lander. O motor que vocês usaram semana passada foi esse aqui, motor da Lander. Só que o motor da Lander, ó, vou colocar os dois aqui, um do lado do outro. Qual é a diferença entre os dois?
o motor da lâmpada, se você fizer um tipo de fechamento, ele vai girar numa velocidade. Se você fizer o outro, ele vai girar em velocidade alta, que geralmente a velocidade alta é mais ou menos o dobro da velocidade baixa. O motor estrela-triângulo, não. Se você fizer um fechamento, ele vai fechar em estrela e no outro ele vai fechar em triângulo. E aí, a diferença entre estrela e triângulo não vai ser na velocidade, mas na força, vai ser no torque. Então, vou tirar aqui. E aí, esse fechamento do motor aqui, vocês vão colocar um curto nas 3 fases de baixo. Então, esses 3 terminais de baixo aqui, vocês vão colocar em curto. Ó, lembrando, sempre quando forem fazer as simulações aqui, tentar sempre solta, aí depois puxa de novo o fio. Porque às vezes quando vocês não soltam, o fio fica meio... Não é que fica torto, ele puxa já para o lugar que você quer ir depois, ele não faz a curva. E aí sempre puxar do mesmo lugar, o quadradinho ele tem que estar aqui. Que aí vai ser puxado corretamente o fio. Enfim, essas 3 fases de baixo a gente vai fechar o curto, porque a gente vai fazer o fechamento assim, ó. Aqui. São essas 3 fases de baixo aqui. É como se fosse um nó no meio da estrela. É esse curto aqui, ó. Você vai ligar o terminal 4 no terminal 5 no terminal 6. Então, para juntar essas 3 fases, você vai ter que fazer um curto ali. Então, por isso que as de baixo a gente coloca em curto, que aí vai ser através de K2. E aí, primeiro a gente fecha o curto e depois a gente liga as fases em K1. E aí a gente fecha o motor no tipo triângulo. Essa aqui foi uma das mais erradas, eu imagino que foi por isso, como tem o tempo, nervoso e tal, e geralmente vocês estão acostumados com as pegadinhas, entre aspas, né? E, inclusive, nessa imagem, não sei, eu acho que o condutor de proteção não estava conectado, então tem até um erro na imagem, né? Se tiver alguma fuga de corrente aqui para o motor, vai dar problema. Mas não vai fechar curto de todo jeito, tá? A gente vai colocar as 3 fases aqui em cima e o curto vai ser só nos terminais de baixo, mas não fecha o curto, por quê? Porque tem uma bobina em cada fase. O que evita o curto são essas bobinazinhas aqui. A bobina 1,4, a bobina 2,5 e a bobina 3,6. Se eu conectasse o fio aqui em cima, aí eu fechava o curto entre as fases. Mas a corrente, ela tá passando pela bobina e tá fechando o curto lá embaixo só, tá? E essa bobina, gente, ela é bem grande, porque circulou também aquele vídeo, eu acho que no grupo de vocês também circulou, né? Um vídeo bem engraçado que o menino faz. Ó, oh, gente, eu vou mostrar para vocês que a bobina não dá choque, não sei o que lá. Aí ele pega um fio curvo, assim, sem nada no meio, aí conecta na tomada, aí faz, eita, dá choque. Aí depois ele enrola o fio, aí faz, agora não vai dar choque. Aí quando ele conecta, dá choque também. O que acontece? Se você não tem carga, aquela bobina é como se fosse um fio. Então, realmente, ela está dando curto, se ela não tem nada para movimentar. Quando você tem alguma coisa para movimentar, a bobina ela cria como se fosse uma resistência. E aí é isso que previne o curto, tá? Então, no motor, mesmo o motor sem carga, ele tem que movimentar o eixo. Então, você vai... E aí, qual é o problema até de ligar um motor no fechamento estrela se o eixo estiver travado? Aí, se você travar o eixo, aí vai dar um curto e vai dar problema. Porque aí você vai ter as 3 bobinas ali como se fossem um fio, sem nada. Uma vez que ela energizou o ímã, se ele não conseguir fazer nada, aí vai ser como se fosse um curto realmente entre as 3 fases. Mas na ligação normal, isso aqui não é um curto, isso aqui é um fechamento ligado em estrela. Você liga os terminais de baixo no curto e os terminais de cima na fase. São terminais diferentes e tem uma bobina no meio, que é o que previne o curto. Próxima pergunta, que deu mais confusão. Para realizar a partida automática estrela-triângulo, são necessárias 3 contactoras. E aí, até
se fosse... É que essa questão aqui é a 4, né? Essa questão vem depois da terceira. Mas se vocês tivessem visto essa questão antes, vocês já saberiam, né? Ou se vocês tivessem olhado o vídeo antes, vocês já saberiam que precisava de 3 contactoras. Eu acho normal também a confusão para 2 contactoras. Porque aí você pensa, é uma partida estrela-triângulo, então eu vou usar uma para ligar a estrela e outra para ligar triângulo. Só que a gente precisa de 3, por quê? Porque na ligação do tipo estrela, você vai precisar fechar o curto. Então, você sempre vai estar usando 2 contactoras de cada vez. Na estrela, você fecha um curto de um lado e conecta as 3 fases do outro, e na triângulo é 3 fases de um lado, 3 fases do outro. Então, são 3 contactoras. Teve muita gente que colocou 4 também, só que aí a gente não precisa de 4, porque K1 resolve para os 2 fechamentos. Ó, vou voltar na imagem. No fechamento estrela, K1 e K2 estão conectados. No fechamento triângulo, K1 e K3 estão conectados. Então, a gente só precisa de 3, porque K1 ele vai ser usado nos 2. Então, realmente, se K1 não pudesse ser usado dos 2, a gente ia precisar de 4 contactoras. Mas como K1 pode ser usado, e aí a gente vai usar, porque contactor é um negócio caro. Assim, eu falei para vocês primeiro que era barato, agora eu estou falando que é caro, né? Tudo é relativo. Enfim, é um dispositivo elétrico, você não vai gastar sem precisar, né? Então, você não vai usar 4, você pode usar 3. Em relação ao diagrama de força abaixo, o que acontece se K1 e K3 forem acionados ao mesmo tempo? Então, ó, de novo, uma ligação comum. K1 e K3 dessa vez. Então, K1 é esse primeiro que está ligando as 3 fases nos terminais de cima do motor. E K3 é o segundo, está ligando as 3 fases nos terminais de baixo do motor. E aí, essa ligação, que você coloca as fases em cima e coloca as fases embaixo, é a ligação do tipo estrela. Ou triângulo. Vamos para a imagem. Vou pegar esse aqui que está melhor. Olha só essa imagem. Você coloca a fase no terminal 1 e você coloca a fase também no terminal 4. Você coloca a fase no terminal 2 e coloca a fase no terminal 5. Então, você coloca a fase em todos os terminais. E aí, colocando as fases em todos os terminais, se vocês percorrerem esse caminho aqui por dentro, você vê que vai formar uma coisa assim. Então, essa é a tradução aqui, do lado a gente traduz para a estrela, né? Que é como se você juntasse esse fio de baixo, que tem longo, juntasse ele embaixo, e aí vai ficar uma bobina em cada lado. Você consegue formar tipo um círculo assim, e aí você vê que fica uma bobina em cada lado. Então, esse é o fechamento triângulo, né? Colocando as fases em todos os terminais. Fase no terminal 1 de cima, fase no terminal 1 de baixo. O de baixo. Fase no terminal V de cima e fase no terminal V de baixo também. Fase no terminal W de cima e fase no terminal W de baixo. Aqui, do jeito que eu mostro para vocês, a figura não fica completa porque não tem as ligações de baixo do motor, mas para vocês aparecem a figura completa. A partida estrela-triângulo não funciona para partidas com carga. Pronto, essa afirmativa é verdadeira. E é justamente o principal defeito da partida estrela-triângulo. Ainda assim, ela é muito útil, gente. Ainda assim, ela é muito útil porque você pode fazer esse engate na carga de forma automática também, depois que o motor já está ligado. E aí é uma partida barata, simples de construir, é uma coisa bem útil. Mais na frente, a gente vai ver as partidas mais complexas, essas que são com software estático, com inversor de frequência. Mas, por enquanto, fica só o spoiler. Qual tipo de fechamento feito no motor abaixo? E aí, esse fechamento aqui era o curto aqui embaixo, era exatamente essa imagem aqui. O curto aqui embaixo e as fases em cima. E aí, era o fechamento do tipo estrela. Então, teve gente que colocou da lambda, velocidade baixa. Eu até entendo, né, que é parecido, só que aí, essa semana, a gente tá vendo o fechamento do tipo estrela.
E aí o fechamento da Lander ele é um pouquinho diferente, porque o da Lander, na verdade, ele tem 6 enrolamentos, ele não tem só 3. Tem 6 enrolamentos separados. Agora vamos para o circuito de comando, né? Então, foquei aqui só no circuito de comando dessa semana. E o que aconteceria se as bobinas K2 e K3 fossem acionadas ao mesmo tempo. Então, K2 e K3. A gente teria aqui, K3 está levando as fases no terminal de baixo e K2 está fazendo um curto nos terminais de baixo. Então, eu teria um curto aqui nas 3 fases, eu estou levando nos mesmos terminais. Porque, olha só, no fechamento triângulo não deu curto porque eram em terminais diferentes. Eu dava curto no terminal de baixo e colocava as fases nos terminais de cima. Agora, eu estou fazendo isso nos mesmos terminais. Então, nos terminais de baixo, estou colocando fases e curto ao mesmo tempo. Então, esse é o problema desse fechamento. E aí vai ser curto entre as 3 fases. Agora, vocês já começaram a acertar a maioria das questões. Aqui já teve uma taxa de acerto maior. Em relação ao diagrama de força abaixo, o que acontece se K3 e K2 forem acionados ao mesmo tempo. Então, como foram várias questões no mesmo estilo, né, só mudando, eu acho que vocês foram pegando jeito ao longo do questionário, e é ótimo, porque eu acho que vocês aprendem muito enquanto estão fazendo as questões mesmo. Então, vocês aprenderam. Então, K3 e K2, você vai ter fases nos terminais de baixo e curto nos terminais de baixo também. Então, agora eu vou ter curto entre as 3 fases. Que é isso aqui, ó. Corre um curto-circuito entre as 3 fases. Já 6 pessoas acertaram. Qual o tipo de fechamento? Abaixo. E aí, esse fechamento aqui é fase em cima e fase embaixo também. Todos os terminais de baixo estão conectados a uma fase, todos os terminais de cima estão conectados a outra fase. Lembrando que fases diferentes, por quê? Porque senão não tem diferença de potencial, né? Se eu conectar, por exemplo, o 1 na fase R e o 4 na fase R também, não vai ter diferença de potencial, nem vai passar corrente por essa bobina. Então, por isso que o 1 eu conecto na fase R e o 4 eu conecto na fase S, porque aí eu vou ter uma diferença de potencial. No caso da nossa região, se eu tiver 220 em cada fase, 380 em relação a esse potencial na linha. E aí, esse fechamento aqui é o fechamento do tipo triângulo. Se vocês conseguissem mentalizar, assim, expandindo essa figura, fazendo o caminho assim com o dedo por dentro, passando pelos enrolamentos, passando pelos fios, vocês veriam que forma um triângulo realmente. O que aconteceria se as bobinas K1 e K2 fossem acionadas ao mesmo tempo? E aí K1 e K2 é o fechamento do tipo estrela. K2 vai fechar o curto e K1 vai levar as fases para o motor. E aí aqui é para vocês analisarem o diagrama de comando já. Então, é a mesma pergunta do diagrama de força, só que agora de comandos. O que aconteceria se K1 e K3 fossem acionados ao mesmo tempo? Gente, faltou vários S's nessas perguntas, eu estou vendo agora. K1 e K3, você vai ter o fechamento do tipo triângulo. E aí também já várias pessoas acertaram. Eu vou finalizar o questionário e aí hoje eu não vou fazer o projeto junto com vocês ao vivo, porque está feito lá no vídeo, né? Aí eu acho que não vale a pena, tá certo? Mas vocês têm alguma dúvida do projeto? Se vocês tiverem alguma dúvida do projeto, podem aproveitar para perguntar. Na semana passada eu vi que estava tendo muitas dúvidas do projeto, mas era muito assim por conta do simulador, porque realmente a principal coisa do simulador, gente, é esse negócio dos fios. Porque se eu conectar um fio assim, por exemplo, ó, ele meio que não conecta, sabe? É como se esse fio de cima não tivesse conectado com o de baixo. Para eu conectar um fio no outro, quando eles estão na mesma direção, eu tenho que puxar bem o quadradinho da pontinha do terminal. Eu tenho que encaixar esse quadradinho na pontinha do terminal e aí eu puxo o fio.
E aí ele está conectado. Agora sim, ele está conectado um no outro. E aí, outra dica também é vocês... Eu vou abrir um exemplo aqui, que nem é o... É o dessa semana. Vamos lá. Vou abrir esse exemplo dessa semana. Outra dica é vocês prestarem atenção os fios que estão destacados. Porque os fios que estão cinza é onde não está chegando energia. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estivesse tentando simular aqui e eu vi que estava desse jeito, digamos que eu já tivesse apertado a bobina de ligar, a botoeira de ligar, e mesmo assim esses fios estivessem cinza. Aí eu sabia que o problema estava daqui para baixo, porque a energia está chegando nesse fio aqui, ó, porque esse fio está colorido, entendeu? Então, os fios que ficam em destaque colorido é porque tem energia chegando neles. Os que estão cinza é porque não tem energia chegando neles. Nesse caso, não tem energia porque eu não apertei a botoeira ainda, mas pode ser que não tenha energia por conta de um erro na simulação, né? Por exemplo, liguei essa botoeira aqui, ele está fazendo já o fechamento do tipo estrela, ligou o curto e ligou as fases aqui em cima, e aí está contando o tempo no temporizador aqui embaixo. 3, 2, 1. E aí, quando chega em 0, desliga K2 e liga K1 e K3. Então, K1 fica ligado sempre, na verdade, e K3 vai ser ligado depois. Só em relação ao simulador ainda. Eu vou dar um exemplo para vocês de um erro, tá? Vou apagar esses fios aqui. Se eu colocar um fio assim, ó, eu quero ligar esse terminal da botoeira, nessa contactora e nessa aqui. Se eu puxar um fio só, do início até o fim, quando eu simular, o que vai acontecer é que ele não vai... É como se K2 não tivesse conectado nesse fio, tá? Vocês vão ver que não vai funcionar. Ó, eu ligo a botoeira e ele não liga de jeito nenhum. Tá vendo? Por quê? Porque não tá... Ele não tá tendo um contato selo de K2. É como se esse fio aqui não tivesse conectado em lugar nenhum. Então, eu vou apagar esse fio. E aí, eu vou puxar realmente um fio daqui. Aí, eu solto aqui, ó. E aí, depois, eu puxo um fio desse terminal 13 de K2 para o terminal 13 de K1. E aí, eu solto de novo. Aí, agora, é para funcionar. Ah, na primeira vez não funcionou, na verdade, porque eu não tinha ligado o disjuntor, né? Agora vai funcionar. Deixa eu só mostrar do jeito que não funciona ligando o disjuntor, só para vocês verem como é que a gente reconhece o erro. Oh, liguei um fio só, tá? Estou fazendo uma ligação errada aqui. Parece estar correta quando a gente coloca... Oh, olha, só para a imagem, a gente não consegue ver, mas na verdade esse terminal aqui, 13 de K2, ele não está conectado nesse fio, porque eu puxei um fio só. Aí eu vou energizar aqui o disjuntor. Vou botar para simular, energizar o disjuntor. E aí, quando eu ligar a botoeira B1, eu energizo as coisas. Só. E aí, para me desmentir, o negócio funcionou. Geralmente não funciona assim, gente. Eu queria mostrar exatamente esse erro para vocês, mas para me desmentir, o simulador interpretou dessa vez que está conectado. Enfim, né? A pessoa quer mostrar. Quando não quer mostrar um erro, o erro acontece, né? Quando quer mostrar um erro, ele não aparece. Mas, enfim, nesse simulador tem essas coisinhas chatas, assim, que vocês têm que olhar bem as conexões, ver se está tudo certo. Às vezes, se a gente colocar uma coisa meio desalinhada, assim, ó. Às vezes acontece isso, eu colocar esse equipamento assim, e aí quando eu colocar para simular, nada vai funcionar. Fechei o disjuntor, eu vejo que o disjuntor está fechado, mas não vai passar energia para o outro lado. Eu ligo a botoeira, nossa. Agora o simulador entrou em outro esquema aí. Conseguiu passar energia Wi-Fi. O dispositivo não estava nem conectado e ele conseguiu passar energia. Mas quando a gente faz do zero, ele não faz isso não, viu, gente? Eu acho que ele está pegando, na verdade, o arquivo que já estava salvo e não está simulando essas modificações que eu estou fazendo. E aí, por isso que a simulação está dando certo.
Então, essa é a simulação dessa semana. E aí, só para recapitular, quando a gente está fazendo a simulação, liguei o disjuntor, né? Eu vou apertar a botoeira liga aqui, B1. Quando eu apertar a botoeira liga, eu estou fechando um caminho que vai da fase L3, passando pelo fusível F2, passando pelo contato auxiliar do disjuntor Q, passando pela botoeira B0, que ela é normalmente fechada, então ela já está fechada de início. E aí, B1 eu estou apertado, né? Então vai passar por B1, vai passar por esse contato auxiliar de K3 aqui, esse 11, 12, e aí vai energizar direto o meu temporizador. Quando eu energizo uma bobina de um temporizador, ele começa a contar o tempo, e aí quando esse tempo chega no limite que você determinou para ele, no caso, esse temporizador, a gente determinou como sendo 15 segundos. Então, eu coloquei aqui 15 vezes 1 segundo. Eu poderia colocar 150, então seria 15 vezes 10. Ou 15 minutos, então 15 vezes 60 segundos, né? Que aí 60 segundos é 1 minuto, aí seriam 15 minutos. Enfim, vocês poderiam colocar qualquer tempo aqui no temporizador. Um temporizador real, você ajusta esse tempo por uma chavezinha. Eles têm as opções ali, você gira a chave para selecionar o tempo que você quer naquele temporizador. E aí, esse tempo vai ser como? Como é que a gente vai determinar esse tempo quando a gente tiver com uma máquina real? A gente vai ligar essa máquina. Se não tiver, se você tiver um manual da máquina, geralmente ela já diz. Então, você tem um manual desse motor, ele diz, fechamento estrela-triângulo, se você quiser fazer de forma automática, use um tempo de 15 segundos para a estrela, para chegar em 90% da velocidade síncrona. Mas, se você não tem esse manual, certo? E você quer fazer esse fechamento, é uma máquina antiga, você não sabe mais onde encontrar as informações, e eu quero fazer o fechamento estrela-triângulo. Como é que eu sei que tempo que eu coloco aqui nesse temporizador? Vocês vão ligar o motor no fechamento estrela, e aí vocês vão medir a velocidade deles. Às vezes o próprio motor tem um displayzinho que ele fica dizendo qual a velocidade, ou às vezes você tem um aparelho, um tacômetro, para medir essa velocidade. E aí, por exemplo, se é um motor de 1.800 RPM, você vai esperar ele chegar em 90% dessa velocidade, tá? Então, 1.800 menos 180. Quando ele chegar em 1.620 RPM, aí você sabe que esse é o tempo para ele atingir 90% da velocidade. Isso você vai medir o motor sem carga, certo? Você simplesmente liga ele em estrela e mede quanto tempo cronometra, né? Ligou o motor, aperta o botão do cronômetro. E aí, quando ele atingir 1.620, para o botão do cronômetro. Aí vocês vão ver lá, 10 segundos, 20 segundos, quanto tempo for para ele atingir esses 90% da velocidade. E aí é esse o tempo que vocês vão colocar aqui nesse temporizador. Então, no caso da gente, eu determinei que eram 15 segundos, que a gente não tinha um motor real para fazer esse ensaio com ele. Mas aí, no caso do motor de verdade, vocês podem fazer essa medição. E aí, com 15 segundos, quando esse temporizador disparar, ele vai abrir essa chave KT aqui. E aí, abrindo a chave KT, eu vou desenergizar K2. Certo? Então, olha só. Apertei a botoeira liga, energizei ao mesmo tempo o temporizador e a bobina K2. O temporizador começou a funcionar. Quando ele parar, eu vou abrir KT. E aí eu vou desenergizar K2. Abrir KT, desenergizei K2. Quando eu desenergizar K2, eu vou abrir esse contato aqui, auxiliar de K2. E aí KT volta para a posição inicial depois, mas não tem problema, porque o contato auxiliar de K2 foi aberto. Quando o contato auxiliar de K2 for aberto, eu vou desenergizar K2, né? E aí eu já estava aqui energizando K1. E esse contato auxiliar aqui, normalmente fechado de K2, ele vai ficar fechado quando o K2 for desenergizado. Então, enquanto o K2 está energizado, esse contato está aberto, impedindo que a contactora K3 fique energizada. Então, ele impede o curto. É um contato de intertravamento. Quando ele desligar, aí esse contato fecha. E aí eu ligo o K3. Então, K1 ele vai ficar ligado nas duas ligações.
Só que ele só entra depois do curto. Por isso esse contato K2 aqui. Depois que K2 for ligado, K1 entra. Só que aí eu tenho que dar um jeito de, mesmo quando K2 estiver desligado, K1 continuar ligado. Aí por isso eu coloquei esse selo de K1 aqui. Então é como se aqui tivesse 2 selos para K1. Eu posso vir por esse caminho, através de K2. E aí, depois que ele é energizado a primeira vez, eu vou fechar esse contato K1 aqui. Esse 13 e 14 de K1. E aí eu vou vir por esse caminho aqui, passando por K1 e continuo energizando K1. E K3 vai ficar energizado pelo contato de intertravamento de K2. Então, enquanto K2 está desenergizado, K3 está energizado, o motor está fechado no tipo triângulo. Certo, pessoal? Eu acho que é isso por hoje. Vou interromper a gravação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ficar mais um pouquinho.